Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Queridos, nós já vemos há um tempinho, né? Começamos a ministrar sobre graça, começamos a aprender sobre graça. E quando nós começamos a aprender sobre graça, começou começamos a ouvirmos alguns conselhos. Você que está me assistindo nessa manhã, ou que vai me assistir um outro horário, você que está ao vivo conosco, seja muito bem-vindo. Os nossos cultos são aos domingos às 9 e às 18 horas. Será um prazer tê-lo conosco aqui também. Você que mora aqui em Juiz de Fora, que mora próximo, e você que mora em outra cidade, quando estiver passando por Juiz de Fora, também faça-nos uma visita. Seja muito bem-vindo. E às terças-feiras nós temos também o culto às 7h30 da noite. E começamos a falar sobre graça, e começamos a ouvir coisas do tipo assim: ah, pastor, não começa a falar muito sobre graça não. Quando começa a falar sobre graça, as pessoas vão ficar mal acostumadas e vão achar que podem pecar, e vão começar a achar que as coisas são fáceis, que é muito fácil, que não precisa de pagar um preço. Pastor, acho que é muito perigoso, gente, né? Pessoas bem cautelosas, né? até bem intencionadas, diziam assim para nós: olha, pastor, é muito perigoso você falar que a pessoa pode pecar. Imagina, eu mesmo, às vezes eu olhava assim. Uma vez eu estava lá no sítio, e o pastor Zé Carlos pregando no batismo, e ele falando assim, eu lembro até hoje ele falando assim: eu posso fumar, eu posso beber uma cervejinha, eu posso ir no forrobodó, né? Aquele jeito que ele brinca. E eu fiquei olhando ele falando assim, e falei assim: nossa, isso é muito pesado falar isso. E eu olhava assim e falava: mas não pode ser desse jeito. Mas no final eu entendia que ele estava dizendo o seguinte: eu posso, mas eu não quero. E a graça é isso: eu posso, mas eu não quero. A graça é eu entender que eu posso, mas eu não quero. Eu tenho que entender que eu posso todas as coisas. Eu não vivo debaixo de um jugo, eu posso todas as coisas, mas eu quero. Se eu quiser, é diferente, mas eu não quero. E aí a gente, abra comigo aí sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 22. Aleluia. Apocalipse 22, o versículo 11 em diante, diz assim. Eu já sei, gostei desse microfone aqui. Agora eu posso sair. O Marcelo que não gostou, porque eu só ficava paradinho aqui, ele sentava ali. Amém, Marcelo? Está cheio de saúde. Diz assim, Apocalipse 22: aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Olha o que a palavra diz. Eu até já falei sobre esse texto, já preguei sobre esse texto, mas eu nunca tinha tido o entendimento realmente de que estava falando esse texto. Parecia que tinha alguma revelação, que não era bem isso que o texto queria dizer. Mas eu quero te dizer que o texto está falando sobre isso mesmo. Esse texto está dizendo assim: olha, aquele que é injusto, continue sendo injusto. Tem palavra que diz, tem tradução que diz assim: aquele que é sujo, que se suje mais. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. Aí a palavra continua dizendo assim: aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Por quê, queridos? Nós estamos vivendo um tempo da graça, um tempo que, como nós dissemos, não é o tempo de você fazer aquilo que te está sendo imposto a fazer. Não estamos no tempo onde eu vou fazer algo porque alguém está me colocando para fazer. A graça, querido, eu preciso ter o entendimento que Jesus me libertou, que eu sou liberto, mas
que ele não me prendeu. Eu preciso fazer o seguinte: olha, eu posso fazer o que eu quero, só que eu tenho um Deus que cuida de mim, que fez tudo por mim, que me ama, e eu não quero fazer isso. Eu não vou viver mais uma vida de jugo, uma vida pesada, uma vida onde eu acho que está tudo muito pesado para mim. E as pessoas olhavam para nós e diziam assim: olha, ser crente é muito difícil, porque ser crente, e nós mesmos já falamos isso para a pessoa. Quem aqui nunca chegou para alguém e falou assim: olha, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja, que você precisa parar de fumar, parar de beber, parar de trair sua esposa, você precisa ir para a igreja para você parar com isso tudo. Ou seja, a pessoa pensava assim: eu vou para a igreja para me fazer isso tudo, eu não estou conseguindo fazer nada disso, e como que eu vou para a igreja? Então eu nunca vou para a igreja. Não é assim que nós pensávamos? Quem aqui já pensou assim alguma vez? Ou será que era só eu? Amém. Então, queridos, a gente olhava assim e falava assim: mas eu vou para a igreja, eu tenho, não, você tem. E nós pregávamos desse jeito: você tem que parar de pecar, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem. E aquela pessoa falava assim: mas como que eu vou parar? Como que eu vou parar? Não, então você tem que ir para a igreja, porque lá você vai parar de beber, você vai parar de fumar. E a gente quando começamos a falar sobre graça, as pessoas começavam a falar, dar esses conselhos: olha, você tem que ser mais cauteloso, você tem que ser falar com mais sabedoria. Talvez seria até o termo assim, falar para a pessoa não entender que ela pode pecar. A pessoa tem que entender que ela não pode pecar. E a gente falava assim: ela pode pecar, ela não é do time do não pode, ela é do time do não quero. O time nosso, querido, não é não pode, é não quero. Eu preciso olhar para as coisas e dizer: eu não quero você, eu não quero você, eu não quero você, eu não quero você. Olhar para o pecado e dizer: eu não te quero, pecado, não te quero na minha vida, não é importante para mim. Olhar para a bebida e dizer: não é importante para mim. Olhar para uma mulher que está lá me paquerando porque eu sou bonitão, e eu olhar para ela e falar: eu não te quero, eu tenho uma esposa que é mais linda que eu ainda. Quebrei seu galho. Então, e aí, querido, precisa ser essa a nossa conduta de vida. A nossa conduta de vida precisa ser: eu não quero, eu não quero. Não é não posso, eu posso sim, a graça me dá todo esse direito. E aí a gente ouvindo esses conselhos, a gente ficava assim: ah, meu pai, mas será que eu falo, será que eu não falo? Eu tenho que entender, querido, que a minha esposa não me trai, que eu não traio a minha esposa, porque existe um amor entre nós. Ah, eu vou colocar uma câmera na minha casa, eu vou colocar um rastreador no celular dela, eu vou pôr alguém para andar atrás dela, desse jeito ela não vai me trair. Não, ela não me trai porque me ama, ela não me trai porque existe um amor dela por mim. Então eu não peco por quê? Porque eu amo a Cristo. Eu não peco porque eu sei que existe um Deus que fez tudo por mim numa cruz, e um dia que eu entendi isso, eu passei a ser não mais um pecador, não mais um não posso, passei a ser um não quero. E isso fez toda a diferença na minha vida, fez toda a diferença. Estamos vivendo um tempo, querido, onde a geração de crentes não é noiva, querido. Jesus vem buscar uma noiva, Jesus quer uma noiva, querido. Ele precisa de se encontrar com uma noiva, não é com alguém que está sendo forçado. Nós temos uma geração de crentes que é tudo, querido, menos noiva, tudo, menos noiva. Jesus não pode voltar agora de jeito nenhum, querido. Não pode voltar agora, sabe por quê? Ele vai voltar para o casamento com a noiva. Lembra de Mateus 25, das 10 virgens? Qual foi o grito? Lá vem o namorado? Lá vem o moço? Qual que era o grito, querido? Lá vem o noivo, lá vem o noivo. E aí, querido,
Mas o que acontece? O resultado dos crentes hoje é o quê? Ele é servo, é escravo, está debaixo de um jugo, de uma igreja, né? Eu diria nem de uma igreja, talvez de uma denominação. A cada igreja, cada uma mais rígida que a outra, cada uma mais exige mais que a outra, regras, costumes, doutrinas e um monte de coisas, normas para que a pessoa não peque. Não, se pecar vai para o banco. Se você pecar, é banco. Se você errar, é punido. A palavra de Deus é rígida. Querido, hoje temos vivido uma vida de muito mais pessoas com medo do inferno do que com amor a Deus. As pessoas têm muito mais medo do inferno do que amor a Deus. Ou seja, tem medo do diabo, mas não tem medo do juízo de Deus. Tem medo daquele que já foi derrotado na cruz, mas não tem medo daquele que derrotou na cruz. E aí, fica vivendo essa vida. Querido, em Romanos 5,13, a palavra diz assim: porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, não há pecado. O pecado não é levado em conta. Querido, se prega tanto a lei hoje, se prega tanto a lei, que o pecado, ele passa a ser, né? Como que eu vou dizer? A graça ficou esquecida. Porque tanta lei, tantas normas, tantas regras, que a graça ficou esquecida. Porque o pecado fala mais forte. Se houve uma mensagem aí, infelizmente, me perdoe aqui, não estou criticando, mas por não conhecerem a graça, se fala muito mais do diabo do que do próprio Cristo. Se houve uma mensagem aí de outros pregadores, e uma boa maioria deles, que eles falam muito mais do diabo, do poder do diabo, da força do diabo, do pecado, de que o pecado que sei que tal, do que do próprio Cristo, do amor do próprio Cristo. E o que nos libertou foi o próprio Cristo. Foi a graça, querido, a graça que nos fez ser assim. Romanos 6,14 diz assim: olha, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você e eu, querido, estamos debaixo da graça. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Se você falar para o seu filho: olha, filho, a partir de hoje você pode fazer o que você quiser da sua vida, pode beber, pode fumar, está queimado, em nome de Jesus, ele não vai fazer isso. Mas você fala com ele, ele vai falar assim para você: pai, eu não quero isso, eu não quero isso. Ele precisa não querer, ele não precisa viver uma vida de eu não posso isso, precisa não querer. Foi isso que Cristo fez por nós. Você pode, mas você não quer, porque você entendeu quem Ele é. Ah, pastor, mas pelo menos assim as pessoas não pecam. Se a gente falar que pode, elas vão pecar muito mais. Ah, pastor, não pecam? A Bíblia diz que se não for por amor, já é pecado. Se não for por amor, querido, se não é por amor, é pecado. Não adianta. O noivo não vai se casar com uma noiva que não ama ele. Nós estamos perto do arrebatamento, muito perto do arrebatamento. E o arrebatamento é o encontro do noivo com a noiva. Então o que acontece? Imagina se você fosse Cristo. Você casaria com essa noiva que você vê hoje aí? Você casaria? Eu, se fosse Cristo, não casaria de jeito nenhum. O final dos crentes de hoje aí, uns crentes que tem muito mais medo do pecado do que do próprio Cristo. Vocês casariam? Imagina você indo para o seu casamento, né? Indo para o dia do seu casamento, você ali no carro, aquele seu amigo de milhas décadas, né, que vai te levar lá para se casar, e ele no carro ali com você, e na hora que vocês estão indo para a igreja, ele fala assim para você. Eu tive a experiência de levar um noivo um dia, meu sobrinho, Celim, e no carro ele chorava muito: pai, eu queria ter convidado mais pessoas e tal, e um menino muito dócil, um sobrinho assim, um filho que eu tenho, nós o criamos, eu e a minha mãe, minha irmã Márcia, nós o criamos desde 11 meses de idade. E até quando eu era criança, eu ensinei ele a me chamar de pai. Ele não chama mais, mas ele me chamava de pai, mesmo eu tendo
pouco mais idade que ele, assim, não tinha idade para ser pai dele, mas nós o criamos. E a gente, assim, podemos compartilhar desse momento, ele indo para o casamento dele. Mas imagina você, no caminho, o seu amigo, aquele seu amigo que você confia, falar para você: olha, quero te falar uma coisa, eu tentei te falar isso antes, mas não deu, a sua noiva não te ama. Imagina, ele falando para você: a sua noiva não te ama, ela está se casando com você, mas ela não te ama, ela não é espontâneo esse casamento, me perdoe estar falando hoje, ela ama muito mais outras coisas do que você, ela não sente o mesmo amor, que isso, não, ela não está preocupada com você. Mas por que você veio me falar isso hoje? Me perdoe, mas ela não te ama, eu não poderia deixar você casar sem te falar isso. Você quer casar assim mesmo? Quantos voltariam? Quantos dariam ré no carro e voltariam? Volta, vamos embora, eu não vou me casar. Queridos, Jesus quer casar com uma noiva que o ama, querido. O noivo quer casar com uma noiva que está ali por amor, querido. O noivo quer uma noiva que o ama verdadeiramente. Ele não quer casar com uma noiva que está ali por livre e espontânea pressão. É por livre e espontânea vontade. É tempo da graça, querido. É o tempo de Cristo. E a graça é o próprio amor de Cristo por nós. Ele nos justificou. Então nós vamos sim pregar a graça, porque é por amor. A graça é por amor. Não adianta eu forçar. Não, eu vou morar no céu. Não é porque eu sou bom, querido. Você vai morar no céu, aleluia. Porque você, não é porque você é bom, mas porque Ele é bom. Ele que é bom, querido. Eu e você podemos até ter as nossas qualidades. Cada um tem suas qualidades, seus atributos, né? Uma pessoa honesta, uma pessoa que paga suas contas em dia. Isso não é nenhum favor que você está fazendo. Mas você e eu não somos bons. Quem é bom é Ele. Ele que é bom. Então, querido, é tempo de separar a noiva. Então, a palavra sendo pregada, eu preciso falar a verdade aqui. Eu preciso falar que Cristo te libertou para você realmente ser livre. Né? Uma coisa óbvia, te libertou para você ser livre. Ele não te libertou para você ficar debaixo de um jugo. Eu não preciso falar da graça e para forçar você a ser santo. Eu não adianta te forçar a ser santo. Não adianta. Eu preciso pegar a graça como ela realmente é. E como que a graça é, o Holyfield, como diz o pastor? A graça é de graça. A graça é de graça, querido. A graça não é paga, não. A graça é de graça. Então, queridos, ô Lu, você lembra quando você pregava no início, o Ministério de Louvor tinha que ficar aqui o tempo todo? Me deu saudade disso agora. O Ministério de Louvor padecia com o Lu, tá? Vocês não viveram essa época, não. Tinha que ficar em pé aqui. Ele falava: não, eu fico em pé, por que vocês não podem ficar? Ele lembrava de um hino. Toca lá, era gostoso, tinha dia que eu ficava, mas era gostoso. Então, queridos, a graça é de graça, a graça é de graça, não adianta, é a única coisa que eu preciso falar para vocês, só assim que nós vamos ter, sabe o que? Quem é sujo, se sujando mais, e quem é limpo, se limpando cada vez mais. No dia que eu aceitei Jesus, eu lembro que eu ia na igreja, mas eu não era cristão de verdade, mas eu falava, quando eu encontrava alguém crente, os outros chegavam no meu trabalho e falavam assim: olha, vocês são crentes? Eu falava assim: a gente é crente, mas nós somos meio safados ainda, mas um dia eu quero ser um crente de verdade. E eu queria ser isso, porque eu sabia que tinha coisa em mim que precisava ser mudada, eu sabia que tinha coisa em mim que precisava realmente ser diferente do que eu era. Eu sabia que não vivia uma conduta de cristão. Eu sabia que se Jesus voltasse, eu ia ficar naquela época. Mas esse precisa ser o nosso entendimento por amor. Por amor a esse Cristo. Por amor a esse Cristo. Então, muitos pastores estão com tanto zelo, com tanta cautela de pregar a graça, porque, infelizmente, ele está pensando que a igreja é dele. Não, se eu falar de graça lá na minha igreja, metade do meu povo vai embora.
o meu povo. Metade do povo que eu tenho lá, se eu falar que é de graça, que não tem que pagar nada, é a metade do meu povo nos cultos, então não vai ninguém. Se eu começar a colocar o culto online lá na minha igreja, metade do meu povo vai ficar assistindo em casa. Queridos, não é assim que vai funcionar. Se eles tiverem que ir, vão. Se eles tiverem que ir, quando começamos a aprender a nova aliança aqui, nós chegávamos, o pastor Zé Carlos falava assim, nós temos que pregar a velha aliança de vez em quando, porque tem muita gente indo embora. E a gente achava que ia ser dessa forma. Por quê? Porque queríamos dar aquilo que achava que era nós que dávamos. Mas é Cristo que deu. E Ele fez, querido. E o que vemos hoje é o amor esfriando, falta de compromisso, iniquidade aumentando cada dia mais, pecado, ingratidão, desonra, infidelidade. Infelizmente é o que vemos, traição, é o que vemos hoje. Mas esse é o resultado do texto de Apocalipse. Quem é injusto, continue sendo injusto. O próprio Jesus dizendo, olha, quem é injusto, continue sendo injusto. Mas por que isso? É por causa da graça? Não é. Antes de falarmos sobre graça já existia. Antes de falar, nós, principalmente nós aqui, Resgatando Vida, começamos a falar sobre graça há pouco tempo. Isso já existia, querido. Infelizmente, quem faz isso, quem continua pecando, quem está bebendo, quem está fumando, é porque nunca foi liberto. Nunca foi liberto. A verdade é essa. Me perdoe aqui, essa palavra não é para bater em você, mas essa palavra é para entendermos o verdadeiro significado da graça. Não estou aqui julgando ninguém, não estou aqui querendo colocar carga sobre ninguém, mas a pessoa já estava querendo fazer isso, e ela só usou esse argumento para poder continuar pecando. Às vezes já estava pecando, mas não deixava ninguém ver, né? Ninguém via, porque se o irmão me vê pecando, ele vai tirar meu cargo lá da igreja. Se o irmão me vê fumando, me vê onde eu estou, eu não vou mais poder tocar, não vou mais poder pregar, e por aí vai. Mas a culpa é da graça? A culpa é nossa que estamos pregando graça? Não. A culpa é dele mesmo, que ele nunca foi liberto. Então, talvez hoje o problema da igreja, para Jesus, está sendo uma grande obra. Sabe por quê? Porque como diziam os crentes antigos, Jesus está peneirando, né? Jesus está peneirando aqueles que realmente querem amá-lo e que o amam de verdade. Então para Jesus está sendo bom, porque tem muita gente achando que é noiva e não é noiva coisa nenhuma. Tem muita gente pensando que eu sou a noiva de Cristo, mas não é noiva coisa nenhuma. Então está acontecendo o quê? Os verdadeiros noivos, as verdadeiras noivas, elas estão dizendo, olha, eu não quero mais casar. Já viu aquele casamento que está tudo marcado, que está tudo certinho, e aí vai chegando os dias, aí alguém te dá a notícia, olha, fulano não vai casar mais não. Já estava com tudo certo, tudo direitinho, mas eles não vão casar mais. Mas por quê? Ele descobriu lá uma traição, ele descobriu que não queria casar com ela mais, ela descobriu que não queria casar com ele mais, e aí acaba o casamento. É isso que está acontecendo. Então para Jesus está sendo melhor, querido, está sendo melhor. Por quê? Está separando quem realmente é noivo, está separando quem realmente está disposto a esperar o noivo, está separando quem realmente está no prumo, né, como dizia antigamente. Aquele que está no prumo de Jeová, é esse que está esperando. Então, querido, a noiva que Cristo quer, ela é da família do não quero, e não do não posso. A noiva de Cristo, ela é da família do não quero. Eu não quero. Eu não quero. Mas eu posso, só que eu não quero. Eu não quero. Jesus está permitindo tudo isso acontecer. Tem pastores revoltados aí, porque pensam que a igreja é deles. A igreja não é nossa, querido. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor Zé Carlos.
A igreja não é do pastor Lu. O povo da manhã é do pastor Lu, o povo da noite é do pastor Zé Carlos. E quem vai ficar com o povo da noite quando o pastor Zé Carlos for embora? Não é dele. Não é dele. Outro dia, conversando com um amigo meu, um amigo de infância, ele falou assim para mim: ô Márcio, o que você acha do Zé Carlos ir embora? O que você está achando disso tudo? Eu falei: está certo, Deus chamou ele para ele ir, ele está certo. Aí ele falou assim: mas é a igreja, como é que vai ficar? Eu falei: rapaz, a igreja não é dele não, a igreja não é dele não, foi isso que Deus mostrou para ele, por isso que ele está indo, a igreja não é dele. Você sabia que em Portugal existe apenas 2% de crente, 1% de crente, não sei, falei para ele, não sabia não, eu falei: você sabe quantas igrejas tem só aqui, pegando daqui até lá no bairro Santa Cruz? 50, não, então ele está certo mesmo, então ele está certo mesmo, ele fala desse. E eu falei assim: é isso que Deus mostrou para ele, que tem muita igreja aqui, tem muitas opções. Se a pessoa gosta de, você pode escolher qual tipo de igreja que você quer, qual tipo de louvor que você gosta, para congregar nessa igreja, porque tem tudo isso, e lá não tem nenhuma. E aí ele falou assim: então ele está certo, nessa visão aí ele está certo, porque nós não somos do pastor Zé Carlos, nós somos de Cristo, e todos nós temos o Espírito Santo, e é Ele que fala a cada um de nós, é Ele que habita em cada um de nós. Então nós precisamos entender: Ele vai embora, Ele vai morar em Portugal, mas Ele vai estar fazendo muito mais, então é Ele, a igreja não é dele. E no entanto tem muitos pastores que estão preocupados, não, eu não posso perder, se eu falar de dízimo lá na igreja, tem um irmão lá que é muito fiel, e se eu falar de dízimo, ele não gosta que fala de dízimo, e infelizmente esse pastor não fala de dízimo, porque ele tem medo de perder o irmão. Se eu falar sobre adultério lá na igreja, tem um irmão lá que eu sei que ele está errando, mas se eu falar, ele não vai gostar, e está com medo, querido. A graça é eu falar que você é livre, a graça não é eu bater no pecado, a graça é eu dizer: o pecado é livre, como também o amor a Deus é livre. Isso que é a graça, querido. Essa que é a verdadeira graça. A graça é para dar a cada um o direito de ser quem realmente ele é, quem você é, quem eu sou. É isso que a graça está nos dando. A graça nos dá o direito de ser quem realmente nós somos, quem realmente você é aqui, na rua, na sua casa, no seu trabalho, é você e Deus. Eu não preciso ficar aqui pregando, porque o que o texto diz: olha, aquele que é sujo, se suje mais, aquele que é injusto, que seja mais injusto ainda. Eu posso pecar? Posso, mas a diferença é: eu quero. Se quiser eu peco, se eu quiser eu peco. Quer pecar? Peca. Ou seja, faça da sua vida o que você quiser, não faça da sua vida aquilo que te foi imposto, aquilo que te foi colocado como um peso para você. Não, você não pode, não, você é livre, eu sou livre, isso é a graça. Eu sou livre para fazer do meu momento sozinho o que eu quiser. No momento que eu estou na igreja eu sou um, mas no momento que eu estou na internet eu sou outro, no momento que eu estou no meu trabalho o outro, no momento que eu estou no trânsito o outro, e por aí vai. E aí não é isso que é a graça, querido. A graça eu preciso ser quem eu realmente sou. A graça me faz ser, quando eu entendo a graça, ela me faz ser quem eu realmente sou. Se você entendeu que existe um Deus que te ama tanto, querido, que deu seu próprio filho por você, quando a pessoa entende isso, ele passa a ser da família que não quer. João 3,16 diz assim: olha, porque Deus amou o mundo, cada um, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele deu o filho dele. Quando nós entendemos isso, nós passamos a ser da família do não quero. Então o texto também é para você que é justo, porque continua dizendo assim: você que é justo, continue sendo justo, e aquele que é santo, continue sendo santo.
Então, ser santo, continue santo. Ser justo, continue justo. Ser puro, continue puro. Ser limpo, continue limpo. Continue sendo quem você é, mas não porque eu ou outro qualquer pastor está te forçando a isso. Seja livre. Seja livre. Você é livre. Sabe por que você é livre? Porque quem te libertou não fui eu. Não fui eu que te libertei. Então eu não posso também te prender. Olha, agora você aceitou Jesus, então agora eu quero te ensinar umas coisas. Agora você tem que vigiar. Agora o diabo vai estar mais furioso contigo ainda, porque agora você tem que vigiar muito, muito mais. Mulher na rua, para você que é homem, mulher na rua, você tem que vigiar. Para você que é mulher, olha, homem é bicho sem vergonha, você toma muito cuidado. Olha, você precisa entender que eu sou livre. Eu sou livre para ir onde eu quero, para fazer o que eu quero, para falar com quem eu quero, para fazer o que eu quero, porque Ele me libertou. Foi Ele que me libertou, não foi o pastor, não foi o meu irmão que pregou para mim. Quem me libertou foi Ele. Então, eu preciso orar sim, eu preciso vigiar, eu preciso ter uma vida com Deus sim, mas isso precisa vir de dentro de mim. Precisa ter um desejo no meu coração de viver essa vida, de entender todos os dias que um Cristo que não tinha nada a ver comigo, que estava lá no céu, tranquilão, de boa, Ele morreu na cruz por mim, Ele deu a vida dele por mim. É isso que eu preciso entender. Eu não posso entender, querido, que eu vou sair na rua, que eu vou lá no Parque Alfred e eu vou ver uma mulher, mas eu não posso cantar ela, não posso mexer com ela, porque pode ter um irmão da igreja me olhando, ou porque o pastor pregou uma palavra ontem que poderia morrer fulminado. Não, eu tenho que entender o seguinte: eu amo a minha esposa, eu amo a minha esposa, eu amo o meu noivo que deu a vida por mim, porque todos nós somos noiva. Nós somos a noiva de Cristo. O noivo deu a vida por mim e ele quer se casar com uma noiva pura, sem mácula. Então eu preciso ter esse entendimento todos os dias. Todos os dias eu preciso entender. O versículo 14 diz assim: olha, abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar aos portões da cidade. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os devassos, os assassinos, os idólatras e quem quer que ama a prática da mentira. Quem quer que ama a prática da mentira. Eu, Jesus, vos enviei o meu anjo para testificar-vos dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. E aí o versículo 17 diz assim: olha, o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E olha o que diz no final: e aquele que quiser, tome gratuitamente da água da vida. Olha o que a palavra está dizendo: aquele que quiser, tome gratuitamente da água da vida. É para quem quer, querido. Céu é para quem quer, não é para quem está sendo obrigado, não é para quem está sendo forçado. Céu, vida eterna, vida de reino, é para quem quer, e é de graça. Olha o que está dizendo o texto: e aquele que quiser, tome de graça, tome gratuitamente da água da vida. Quem está com sede, tome de graça da água da vida. Quem quiser, querido, eu preciso querer, você precisa querer. Não sou eu que santifico você, não sou eu, não é a minha palavra que faz com que você seja santo, ou que deixa de ser santo, não é a minha palavra. Pode ser o melhor pastor aqui, pode ser a melhor pastora, pode ser quem for que pregar aqui, se você não quiser viver, você não vai viver, não adianta, você não vai viver. Eu lembro uma vez quando a gente tinha culto das 5 e das 7 aqui,
eu preguei uma palavra aqui, para a glória de Deus, uma palavra top, uma palavra muito usada, foi muito usada por Deus naquele dia, e eu lembro que a gente estava de serviço, e aí no culto das 7, a gente abria aquele portão de lá, porque ficava aquele tumulto de carro entrando, carro saindo, e eu abri aquele portão de lá, e uma pessoa que estava aqui no culto, ela passou ali na porta fumando, saiu daqui e foi fumar ali, porque não quer, querido, não quer. Eu creio em nome de Jesus que ela já foi liberta, que Deus já fez, né, ela já tomou posse dessa libertação, mas se não quiser, não é a palavra. Eu posso pregar aqui, pode chegar aqui uma palavra de 3 horas, 4 horas sobre santidade, batendo pesado em santidade, mas quem não quer ser santo não vai ser santo, não vai ser porque não quer, porque o que a Bíblia diz aqui, quem quiser receba de graça. Então, é quem quiser, a graça é isso, eu preciso querer, não é o que eu falo aqui, quando eu falo sobre santidade, olha, ser santo, seja separado, olha, o pecado, seja separado do pecado, olha, igreja, vigia, Jesus está voltando, e é tempo de preparar, é tempo disso, é tempo daquilo, e eu falo, mas quem não quiser, não vai, essa palavra pode até ficar na sua mente por alguns dias, amanhã você pode até ser um pouco melhor que hoje, e depois de amanhã já vai esquecer isso tudo. É de dentro para fora, precisa fluir de dentro de nós. Não é o pastor que santifica a igreja, não é o pastor. Eu às vezes vou estar impedindo gente de pecar, eu posso até estar fazendo isso, mas não é porque ela quer, porque eu estou forçando, e mais cedo ou mais tarde, se isso não estiver no coração dela, vai voltar a ser a mesma coisa, Aconteceu uma história que um homem tinha uma porquinha, e ele gostava muito daquela porquinha, e aí ele pegava ela, lavava, dava aquele banho, passava perfume, e fazia tudo, punha uma coleirinha nela, e punha um lacinho na porquinha, e começava a andar com a porquinha na rua. Mas quando a porquinha via uma poça de lama, ela pulava na lama, e deitava, e rolava, e ficava toda suja. Ele olhava, não, mas a natureza dela era de porco, querido, a natureza dela era de porco, ela estava ali como porca, ele queria mudar aquilo que tinha nela, mas ela não adiantava. Hoje tem até uns porcos de estimação aí, né? Mini porco e tudo para ganhar dinheiro. Mas a porquinha pulava na lama, querido, já era. Não adianta você querer mudar a natureza. Eu posso dizer para o pessoal, olha, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, mas você quer? A pessoa precisa querer. Fala para o seu irmão, você precisa querer. Eu preciso querer. Se eu não quiser, vai adiantar. É de dentro para fora. A graça é isso, eu entender que eu sou livre, eu escolher que é melhor viver como filho, porque eu estou salvo porque eu criei. Eu estou salvo não é porque a palavra foi pregada, não é porque foi uma palavra de exortação, foi uma palavra, não é uma palavra que vai ser pregada aqui, que vai me fazer ser santo. É aquilo que está dentro de mim, é quando eu entendo a graça me salvou, a graça me libertou. João 8,32 diz assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí o 36 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então se quem te libertou foi Cristo, você é livre, eu sou livre. Esse é o tempo, querido, que Abraão que simboliza o próprio Deus, manda, né, o seu servo Eliezer ir lá na sua família, na sua parentela lá, e vai buscar uma noiva para Isaac, a noiva que é Rebeca, que simboliza a igreja, que para Isaac que simboliza o próprio Cristo. E ele chegou lá e falou, olha, eu vim buscar a noiva e tal, e a Rebeca aceitou e veio para quê? Para se casar com Isaac. A noiva aceitou. Ele não chegou lá e falou, olha, você é obrigado a ir comigo, porque foi falado que você tem que ir e tal, não. Abraão falou, vai lá na minha parentela lá,
e traz. Então a graça é isso, que é obediência, é fidelidade, é renúncia, é comprometimento, é entrega. Graça é isso, é eu entender que realmente é de graça. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga, não é isso? Foi assim que Jesus falou: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga. Não, ele falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, porque as nossas vontades não podem mais ser a nossa prioridade. A prioridade precisa ser a vontade dele. Qual que é a minha prioridade? A vontade dele. Qual que é a sua prioridade, você que está me assistindo? O que você prioriza hoje? O que é melhor para você? A vontade de Deus ou a sua vontade? A palavra diz que a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. Busque a vontade de Deus, busque entender a vontade de Deus, busque todos os dias essa vontade de Deus para a sua vida. Acorda de manhã e fala: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, faça a tua vontade. O arrebatamento está aí, querido. Cristo vai arrebatar a noiva. Então enquanto estamos pregando para bater no pecado, criticar quem está pecando, nós estamos impedindo essa pessoa de pecar, e é o que ela quer. Ah, pastor, mas se você impedir ela, isso não vai. A noiva de Cristo precisa casar espontaneamente. Não adianta eu forçar a casar, não adianta forçar ninguém a ser noiva. Ah, mas por que eu estou pregando? Porque quem realmente ama não vai fazer isso. Quem realmente ama não vai querer pecar. Quando eu prego que você tem que ser santo, aí que você está errado, que você precisa colocar sua vida no altar, ou isso, ou aquilo, aí a pessoa está entendendo que eu estou forçando você a ser o que você não é. Eu estou forçando a pessoa a ser aquilo que ela não é. Eu preciso entender que é de graça. Mas de graça eu sou livre e eu faço o que eu quiser da minha vida. O que eu quiser da minha vida. O evangelho da graça é isso, querido. Você é livre. O evangelho da graça é: você é livre. Livre. Ah, pastor, mas não pode falar isso no púlpito. Não pode? A palavra fala. A palavra fala. Eu não posso falar o que está escrito na Bíblia? Eu tenho que forçar as pessoas a ser aquilo que ela não é? Gálatas 5:1 diz assim: ó, para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos dobrei debaixo novamente de um jugo de escravidão. Paulo está falando de liberdade do pecado, mas também que ninguém deve ser proibido de pecar. Você não é proibido a nada. A igreja não te proíbe de nada. Pastor não pode te proibir de nada. Você é livre. Mas quem faz isso é o próprio Espírito Santo dentro de você. Eu não posso impedir ninguém, mas o Espírito Santo é que precisa estar mais vivo dentro de mim e de você, para que eu não faça isso. Ele precisa estar dentro de mim, falando mais alto, e eu com o ouvido mais atento também. O que precisa me atrair ser santo é o amor de Cristo. É o amor. Poxa vida, eu sou livre. Eu sou livre, mas eu posso fazer? Posso, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque Ele me ama tanto, fez tudo por mim. Eu vou trair Ele? Às vezes nós olhamos para uma pessoa, né, um amigo, a esposa mesmo, o marido mesmo, nós olhamos para ela com os olhos muito mais, digamos assim, com muito mais temor do que para o próprio Deus. Não, se a minha esposa vê, não, se o meu marido vê, não, se o meu patrão vê, mas e Deus que está vendo tudo? Às vezes a gente não se preocupa tanto. Isso serve para mim também, às vezes não nos preocupamos tanto com aquele que tudo vê, e mais que isso ainda, com aquele que tudo pagou por nós. Pagou um alto preço. Tem um hino bem antigo que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti.
pensava em nós. É isso, querido. Foi pago um alto preço, preço de sangue, preço de muito, que muitos de nós não poderíamos pagar. Muitos de nós não pagaríamos, nem hoje, mesmo vendo o sacrifício de Jesus, muitos de nós não pagaríamos. Às vezes não estamos pagando por causa de coisinha boba. Então esse preço foi muito alto, querido. É isso que precisa me atrair, ser santo. É o amor de Cristo. O que precisa ser esse Espírito que está dentro de mim, né? Esse Espírito que está dentro de mim, que é o Espírito Santo. Ele precisa ter o Espírito. Eu preciso ter o Espírito de Cristo. Não, pastor, mas então eu vou ter o Espírito Santo e o Espírito de Cristo? Dois Espíritos? Não, o mesmo Espírito, mas o Espírito Santo vai me tornar, vai me fazer ter o Espírito de Cristo. Ser Cristo na vida de alguém, ser Cristo por outros. Esse Espírito de Cristo é que precisa me fazer, que precisa existir em mim, para que eu realmente viva uma vida daquilo que, entendendo realmente o que é graça, aquilo que é de graça, aquilo que foi pago por mim. É esse Espírito que precisa existir em mim. Ele não é um Espírito forçado. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não preciso ter medo. A graça, ela não é condicional, querido. A graça, olha, é de graça, mas você... Não tem mais. É de graça, mas é de graça. Já viu quando você chega num lugar que está escrito assim, pode pegar, é de graça. Aí ontem a gente foi na feirinha ali, no moinho ali, e aí tinha uma moça lá vendendo um queijo lá assim, e eu olhei, eu sou muito cara de pau, mas eu não tive coragem de pegar o queijo. Aí a Cláudia, vai lá, pega lá, você é cara de pau. Eu falei assim, não, eu acho que eu não vou não. E aí a Cláudia foi primeiro, depois eu fui. Mas por quê? Era de graça. E às vezes quando é de graça a gente fica com medo. A gente fica com medo de aceitar aquilo que é de graça. Querido, é de graça. É para mim e para você. Não é condicional, querido. O amor de Deus é incondicional. Então você não pode fazer isso, mas você quer fazer. É diferente. Você não pode, mas você quer fazer. Então faz. Eu precisa gerar dentro de mim, o Espírito Santo precisa gerar dentro de mim um desejo de mudar esse eu quero para o não quero. Pastor, mas como que faz? A pessoa, ela ainda quer. Então eu preciso dizer, porque todos nós, quando aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Eu preciso trazer para a minha vida o desejo do não quero. Eu preciso deixar o Espírito Santo fazer essa transformação. Essa transformação, sim, ela precisa acontecer dentro de nós. Ah, pastor, então todo mundo que não quer vai para o inferno e pronto, acabou a nossa função. Não. Se eles quiserem ir para o inferno, eles vão. Mas ele precisa desenvolver esse não posso, esse não quero. Ele precisa desenvolver, melhor dizendo, o eu quero. Olha, eu não quero, eu não era para querer, mas eu quero. Então, eu vou passar a não querer. Ele precisa desenvolver dentro dele isso, esse Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim, que habita naquele que aceitou Jesus. Ele precisa entender o seguinte: eu preciso desenvolver o não quero na minha vida, porque eu ainda peco, porque eu ainda erro, mas existe um Deus que fez tudo por mim, e não sou eu que vai fazer isso, não sou eu, o controle não está na minha mão. Eu posso pregar uma palavra aqui, que você vai sair daqui de boca aberta, mas você não precisa sair daqui com medo de pecar, porque eu pequei. Posso fazer uma oração aqui: Deus, em nome de Jesus, eu declaro que Ele não vai querer, eu declaro. Mas se você quiser, não vai adiantar, vai durar uma semana talvez, mas você precisa desenvolver dentro de você, Espírito Santo, eu preciso de você dentro de mim, eu preciso que você fale mais nítido comigo. E o que você vai fazer, querido? É bom eu pregar sobre santidade, é linda essa mensagem, eu posso cantar um hino no final que vai te fazer lembrar disso a vida toda, mas eu quero ser santo, eu quero, Deus, eu quero, a partir de hoje, eu não quero mais pecar, a partir de hoje, eu não vou fazer mais aquilo que eu fazia antes, a partir de hoje, eu serei diferente. O Evangelho da graça é o amor, o Evangelho da graça é o amor.
Quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. E você precisa entender, eu preciso entender, que o Evangelho da graça, a verdadeira graça, é o amor de Cristo. O que é a graça? É o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, querido. O Evangelho do não quero é muito mais forte do que o não posso. É muito mais forte. O Evangelho do não quero fala muito mais forte do que não posso. Eu não posso, é muito forte, mas eu não quero, é diferente. Apocalipse 19, 7 diz assim, ó: alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados são os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Deus me ama. Aleluia. Aleluia. Mesmo sendo assim, fica de pé no seu lugar, adore a Deus. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Ele não te ama porque você é bom, Ele te ama porque Ele é o amor. Se estou forte, Aleluia. se eu estou de pé, Deus me ama. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Se estou Obrigado por esse fraco, amor. se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria
incondicional, querido. O amor de Deus é incondicional. Aleluia! Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor incondicional. Ele está sempre de braços abertos para você. Oh, aleluia. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Apocalipse 19:7, vou ler novamente, diz assim: alegremo-nos e regozijemos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. E lhe foi concedido que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E disse: bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia, querido. Querido, o casamento é somente para a noiva que está preparada. As bodas do Cordeiro é o nosso encontro com Cristo. É aqui que a noiva e o noivo vão se juntar para um casamento. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Este cálice, este pão e este suco de uva, ele não é somente para você que é santo, ele é para você que quer ser santo, ele é para todos nós. Ele não é um cálice da condenação, é a nova aliança do sangue de Cristo. É a nova aliança que Deus tem com nós, que Cristo fez na cruz comigo e contigo. Você é livre, você e eu somos livres. Nós só precisamos entender, que essa liberdade é o melhor para nós. Eu preciso entender que isso é melhor para mim. Não pode ser um jugo. Não pode ser para mim um jugo. Eu vou tomar a ceia e a partir de hoje eu tenho que ser santo. A ceia, todo mundo toma ceia lá naquela igreja, e ceia é só para quem é santo. Não, ceia é para você que está aqui, que precisa dessa comunhão. Ceia é para todos nós. Você está aqui: pastor, eu sou pecador, eu não sou dessa igreja, eu não sei, na minha igreja não pode tomar ceia quem não é da igreja. Você pode tomar ceia, você pode participar do sacrifício de Jesus, porque foi por mim e por você. Ele não foi para quem é santo, pelo contrário, ele foi para quem não é santo, para que eu possa entender o sacrifício dele. Amém? Você pode participar em nome de Jesus. E Deus me deu nome
toda língua confessará que Ele é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, Cheio de verdade, cheio de graça, cheio de verdade. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Amor do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom! Amém! Pode assentar no seu lugar.